Somos as cantoras do céu, levamos a vida a dançar. Poxa, onde é que tá, hein? Eu sabia que tava por aqui. Onde é que tá? Ah, peraí. Não. Aqui eu não guardei. Puxa, onde eu deixei isso? Tá lá, já sei. Não. Puxa, onde eu deixei isso? Tenho que achar. Eu sei que eu guardei. Não, peraí. Não é. Testemunho ocular da história. Era exatamente isso que eu estava querendo. Estava procurando situações que me ajudassem a mostrar como a sociedade tem tratado as pessoas com deficiência desde o começo da história. Essa é uma imagem da civilização ocidental, de antes de Cristo, lá da antiguidade, quando as pessoas que não pertenciam à nobreza eram todas consideradas sub-humanas, desnecessárias. O mesmo acontecia com as pessoas com deficiência. Bastava a pessoa ter alguma deficiência física ou mental, ser cega ou surda, para ser abandonada, ficar esperando única e exclusivamente pela morte. Tudo porque fugia dos padrões de força e beleza que eram cultuados na época. Contam que em Roma e Esparta, as crianças eram preparadas para a guerra desde o nascimento. Pela prática social da época, a criança que nascesse defeituosa, isso mesmo, como se fosse uma máquina que tivesse sido inventada cheia de defeitos, era abandonada para morrer. Ficava exposta num rio, numa floresta ou num deserto. Essa técnica era chamada exposição. Opa, essas imagens não são da antiguidade? Elas devem estar fora de lugar. Essa também não. Essa também não. São todas do século XX. Olha, o que eu vou tentar mostrar é que qualquer semelhança não é mera coincidência. Na antiguidade, a sociedade era composta pela nobreza e pelo povo. Os nobres eram os donos do poder. E o povo, tadinho do povo, vivia para produzir tudo para os nobres. Vestimentas, alimentos, utensílios, riquezas, tudo. Quem não servia para produzir riqueza, nem para guerrear, não servia para mais nada. Podia ser exterminado sem nenhum problema de ordem ética, moral ou religiosa. Aqui, isso é importante, o nascimento de Jesus, o surgimento do cristianismo. Uma época em que todos eram filhos de Deus, mulheres, escravos, pessoas com deficiência. Mas essa mudança de comportamento tem uma explicação lógica. Os milagres realizados por Jesus em suas peregrinações, quando ele curava as pessoas com deficiência. O cego voltava a enxergar, o coxo voltava a andar. E Jesus ainda pregava: todos eram filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Através da conquista do poder e da riqueza, o clero passou a influenciar a sociedade. O povo, que já trabalhava para gerar riquezas para a nobreza, com essas mudanças, passou a ter que produzir riquezas também para o clero, ou então engrossar as fileiras dos exércitos para lutar por novos territórios, agora para a nobreza e para o clero. E sabem o que mudou nessa época para as pessoas com deficiência? Absolutamente nada. Quer dizer, vejam isso. Aqui, a Inquisição e a Reforma Protestante. Vamos primeiro dar uma olhada no século XIII. Aqui, na Idade Média, quando havia gente à beça cobiçando todo o poder e a riqueza da igreja. Para afastar esse bando de urubus que poderia ameaçar a hegemonia da igreja sobre a nobreza e o povo, a Igreja Católica implantou a Santa Inquisição, que, muito cá entre nós, de santa não tinha absolutamente nada. A Inquisição nada mais era do que uma arma da igreja para torturar e até matar aqueles que representassem alguma ameaça ao seu poder. Vejamos,
No princípio, não eram seres humanos. Depois, passaram a ser consideradas hereges, endemoniadas, pessoas escolhidas para serem castigadas por Deus. Foram abandonadas como pedintes. E agora, como seriam tratadas no século XVIII? A resposta está aqui: isolamento, confinamento. Vejam, em pleno século XVIII, as pessoas eram... confinamento no século XVIII. Deve estar aqui. Nossa, quantos exemplos de isolamento e abandono nos séculos XX e XXI. Vamos pegar daqui então. Vamos falar um pouco da pessoa com deficiência na atualidade. Deixe-me ver. Parece que tivemos avanços importantes. Estão aqui o braille, a língua de sinais, todo o empenho da ciência para compreender, tentar prevenir e facilitar a vida das pessoas com deficiência. Mas vem aqui, será que a sociedade finalmente deixou o preconceito e a discriminação de lado? Parece que não. O preconceito ainda está em toda parte. Basta olhar nas ruas, nos prédios que não facilitam o acesso, nos asilos, hospitais e internatos criados para manter as pessoas com deficiência longe das famílias e dos olhos da sociedade. E, como se não bastasse, na pouca oferta do mercado de trabalho e na discriminação que ainda ocorre em algumas escolas. Às vezes, fico pensando, por que será que essas coisas ainda acontecem? Será o reflexo de toda essa história de preconceito, de perseguição e de maus tratos às pessoas com deficiência que acabamos de ver? Será que essa cultura de discriminação ficou tão arraigada que a gente nunca vai conseguir construir uma sociedade que reconheça e respeite as diferenças? Já estamos no século XXI, o século do futuro. Não temos por que esperar mais para começar a escrever uma nova história. Será que já iniciamos um bom capítulo? Experiências novas, imagens que já mereçam registro? Vamos lá, o trem da história está passando. É a nossa hora de fazer a diferença.